uma sobremesa refrescante e deliciosa para compartilhar com quem você ama. Meu nome é Catarina Choi e hoje eu vou te ensinar a fazer torta de limão siciliano vegana. A receita de hoje é uma receita para complementar a massa de torta vegana versátil que eu ensinei aqui semana passada. Uma massa que dá para usar tanto para tortas salgadas e empadas, como também para tortas doces como a de hoje. Então, para não deixar esse vídeo muito longo, eu já vou deixar o link para essa massa aqui e na descrição do vídeo e nós vamos direto para o recheio. Então, em uma panela, adicione 300 gramas de açúcar, 65 gramas de amido de milho, e vamos misturar agora esses dois ingredientes antes de adicionar os outros. Esse é o truque para o recheio não empelotar, assim como eu fiz na torta de morango de padaria vegana. Eu já vou deixar essa receita também no card aqui em cima. Agora adicione sal, uma xícara ou 240 ml de leite vegetal. Aqui só não pode ser o leite de aveia caseiro, porque ele engrossa demais o recheio. 110 ml de água. Raspas de um limão siciliano não encerado. Uma xícara ou 240 ml de suco de limão siciliano e 1/4 de colher de chá de alçafrão da terra em pó para dar uma cor. Misture bem todos esses ingredientes antes de ligar o fogo e só quando tudo estiver bem dissolvido, ligue o fogo médio e vá mexendo até começar a ferver. Quando a mistura estiver grossa como um mingau, desligue o fogo e acrescente 15 gramas de manteiga vegana e mexa até a manteiga se misturar por completo. Deixe o recheio esfriar um pouco antes de transferir aqui para a massa, mexendo de vez em quando para ele não endurecer. E não pode esperar ele esfriar por completo. Com o recheio dentro da massa, agora sim, deixe esfriar por completo antes de colocar na geladeira e então deixe descansar na geladeira por 1 hora. Enquanto isso, vamos preparar o merengue. Hoje eu vou ensinar a fazer um merengue italiano vegano, que é uma receita um pouco mais avançada, então você vai precisar de um termômetro de cozinha. Mas se você quiser algo mais simples, você também pode usar a minha receita de suspiro, que fica quase igual. Eu já vou deixar essa receita no card e na descrição do vídeo. O merengue italiano é mais estável, então eu posso deixar na geladeira sem problemas por dias. Já o merengue de suspiro é bom você fazer quando você for servir. Ele é mais fácil, mas também ele é menos estável. Eu já fiz uma vez essa torta com merengue de suspiro e durou uns dias na geladeira também, mas ele foi perdendo um pouco de formato. Então, para o merengue italiano, vamos precisar de 1 xícara de aquafaba. Para quem não sabe o que é aquafaba, ela é a água do cozimento do grão de bico. Você pode comprar ela pronta quando comprar latas de grão de bico cozido na água e sem sal, ou fazer em casa. E se você quiser fazer em casa, eu já deixei na descrição do vídeo um link com as proporções corretas para você poder fazer em casa sem problema nenhum. Essa xícara de aquafaba eu vou cozinhar até ela diminuir pela metade e virar meia xícara. Aí eu vou esperar ela esfriar por completo antes de usar. Esse é um processo que eu faço no dia anterior. E se você está gostando dessa receita, por favor, deixa um like nesse vídeo que você me ajuda demais. Se você se inscrever e ativar o sininho, então... Agora, voltando para a receita, em uma panela pequena eu vou adicionar 200 gramas ou 1 xícara de açúcar refinado e 60 ml de água. Misture com cuidado só para a água se misturar no açúcar, mas não colar nas paredes da panela. Eu vou colocar essa mistura no fogo baixo e não vou misturar mais, senão vai dar errado.
A única coisa que vamos fazer aqui é checar de vez em quando com o termômetro até essa mistura alcançar 116 graus Celsius. E enquanto isso, vamos trabalhar a aquafaba. Mas antes disso, lave bem as mãos, limpe tudo que for encostar no merengue com vinagre, porque qualquer resquício de gordura que tiver, até mesmo dos dedos, pode estragar o merengue. Adicione o concentrado de aquafaba na sua batedeira, com 1/4 de colher de chá de cremor tártaro e 1 colher de chá de extrato de baunilha, e é só começar a bater. Se a sua batedeira for grande como a minha e não alcançar a aquafaba, bata primeiro com uma batedeira de mão até espumar. E então ligue a sua batedeira na velocidade alta até o merengue ficar firme assim. Geralmente isso acontece ao mesmo tempo que a calda chega na temperatura certa, mas se a sua calda ainda não estiver a 116 graus Celsius, pare sua batedeira para esperar a calda. Quando a calda chegar em 116 graus Celsius, o açúcar vai ter se dissolvido por completo, mas a calda ainda não pode estar bronzeada. Então desligue o fogo, ligue sua batedeira na velocidade alta e vá adicionando a calda como um fio, enquanto bate até acabar com a calda. Verifique que o merengue está com a ponta firme e, se não tiver, bata por mais uns minutos até ficar, mas cuidado para não passar do ponto. Depois que a torta ficar 1 hora na geladeira, o recheio vai estar bem firme e é hora de montar a nossa torta. Para colocar o merengue na nossa torta, você pode usar um saco de confeiteiro com a ponta que você quiser, mas eu gosto de algo mais bagunçado. Então eu vou usar essa colher mesmo, vou colocar o merengue aqui em cima e criar umas ondas com a própria colher. Depois que você estiver feliz com o formato, vamos caramelizar as pontas do merengue com uma tocha. Agora é só servir essa delícia e aproveitar esse momento com quem você gosta. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho. Se você fizer essa receita, me marca no Instagram com a hashtag Receitas da Choy para eu ver como a sua torta ficou e até o próximo vídeo. Tchau!